no livro de Josué, no capítulo de número 24, o verso de número 15, mas eu quero percorrer com vocês alguns versículos até chegarmos ao verso de número 15, capítulo 24, verso 15. Todos acharam? Capítulo 24, versículo de número 1. Vamos lá, no verso 1. Amém, irmãos? Diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Preste bem atenção. Josué reúne as tribos, e eles vão se reunir diante de Deus. Não era diante de Josué. E então Josué disse a todo o povo: diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó, e a Esaú dei as montanhas de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E então enviei Moisés a Arão e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirado eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e o encobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitaste no deserto muitos dias. Agora vamos para o verso 18. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até os amorreus, moradores da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. E então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. E então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ela ouviu estas palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Agora vamos retroceder ao verso 15, para a gente entender o que o Senhor realmente quer falar conosco. Quando Josué reúne as tribos, eles se apresentam diante de Deus. Josué vai pontuar
o que Deus havia feito, e ele cobra do povo a fidelidade para com Deus. No verso 15: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por este momento de estarmos aqui cultuando a Ti como único Deus vivo sobre nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, estar conectados, Senhor, na videira verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e que Tu tenhas liberdade de falar acerca da Tua palavra em nossos corações, Senhor. Que possamos estar atentos à Tua voz, que possamos guardar a Tua palavra para não pecarmos contra Ti, Senhor. Santifica-nos com a Tua palavra, porque ela é verdade em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós abrimos o livro de Josué, ele faz algumas pontuações. Primeiro, o que eu observo aqui, que quando ele reúne as tribos, reúne ali os oficiais, o povo estava achando que ia se apresentar para Josué, mas não. Deus havia falado com o líder para que o povo se apresentasse a ele. E naquele momento, o Senhor foi cirúrgico. Deus havia identificado que o povo precisava abandonar algumas práticas. Eu quero dizer para você que o nosso evangelho e a nossa vida com Deus, ela não pode ser híbrida. Ela tem que ser separada. Assim como a água e o óleo não podem se misturar, nós não podemos misturar. Nós não podemos trazer coisas que vai desagradar ao Senhor. Um exemplo clássico disso, o povo sempre ele é comparado, o povo de Deus, como a águia. O Senhor faz menção da águia. A águia, quando vem um grau de dificuldade, a águia geralmente, quando o temporal está se formando, a águia ela voa acima da tempestade. O crente ele tem que entender que a nossa vitória não é terrena aqui, primeiro no alto. O problema que nós atravessamos, as lutas que nós atravessamos na área familiar, muitas das vezes ela é no mundo espiritual. Então o crente ele tem que ser comparado com uma águia, ele tem que entender que a tempestade ela vai chegar, mas Deus vai te capacitar de você voar acima da tempestade. Em contrapartida, uma pessoa que não tem vínculo com Deus, essa pessoa ela parece um pouco com o urubu. Você já percebeu, o urubu ele não tem direção, ele voa girando, ele não tem direção, ele não tem um foco, ele não é determinado, ele voa girando. E geralmente o urubu pousa no lugar onde tem mau cheiro. Por quê? Porque ele não consegue superar as adversidades, os problemas, comparando com uma pessoa que não tem Deus. E geralmente a águia, ela é um animal, né, um pássaro que ela tem como fidelidade, ela escolhe um parceiro, né, ou uma parceira ali e vive fielmente com a sua parceira. Não troca por nada, aconteça o que acontecer. Se você prender uma águia como uma galinha, ela não se acostuma, porque ela não nasceu para ser uma galinha. Porque a águia, ela almeja voar. Ela não constrói os ninhos dela em lugares baixos por causa dos predadores. Ela constrói o seu ninho em lugares altos. Nós devemos construir nossos ninhos, nossa família em lugares altos. Porque os predadores estão aí. Nós hoje estamos vivendo o advento da pedofilia. Nós hoje estamos vivendo o advento de uma facilidade, de uma distorção muito grande, inclusive dentro das escolas. E eu e você precisamos educar nossos filhos, precisamos ter uma vida separada com Deus. Se Deus não estiver na família, essa família tem uma probabilidade muito grande de ter um insucesso em todas as áreas. Mas quando Josué, ele separa as tribos,
ele identifica o problema, porque Deus já havia revelado a ele que era necessário abrir mão daquilo que estava estragado aos olhos de Deus. Um certo dia eu ministrei uma mensagem aqui, a arte de jogar o lixo no lixo. Eu não sei se vocês lembram, tem pessoas que gostam de guardar coisas que já estão passadas, coisas que estão até com mau cheiro, coisa que é necessário colocar no lixo, mas tem o prazer de guardar aquilo. Nós temos que identificar isso. O lixo foi feito para se jogar no lixo. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos caminhar com elas. Tem coisas em nossas vidas que nós vamos ter que abandonar, literalmente, jogar no lixo. Mas existem coisas que as pessoas estão tão enraizadas com aquilo, que é necessário pedir a ajuda de Deus. Josué, um líder que aprendeu com outro líder. A gente nunca aprende sozinho, a gente sempre precisa de um referencial. Josué tinha um referencial, que era Moisés. Moisés era a referência, tanto é que no capítulo 1, na introdução, Deus traz uma palavra para Josué, porque ele estava prostrado, ele estava desanimado, ele tinha perdido o foco. Isso pode acontecer conosco na caminhada, mas Deus diz para ele: Josué, meu servo Moisés é morto. Deus estava dizendo para ele: olha, eu, o Senhor, como se fosse isso, eu, Senhor, eu sepulto profetas, eu sepulto os sacerdotes, eu sepulto meus oficiais, mas a minha palavra é viva. A palavra do Senhor é viva. Nós um dia seremos sepultados, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece fiel para todo sempre. E Josué teve uma experiência maravilhosa com Deus. Por quê? Porque Deus ali e dá a ele uma injeção de ânimo para que ele saísse da prostração que ele estava vivendo. E Deus abre descortina para ele o que Deus queria. Mas sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque Josué tinha afinidade, Josué tinha amizade, Josué era servo de Deus. E quem é servo, tem amizade, tem afinidade, Deus não deixa só. Naquele momento o Senhor enche o coração de Josué de esperança, e abre para Josué qual era o desejo do coração do próprio Deus em relação ao que Deus queria fazer. Não foi fácil, alguns momentos ele errou. Quando foi invadir a cidade de Ai, não consultou o Senhor, achou que poderia levar qualquer número que ele conseguiria, esqueceu que quem dava a vitória é Deus. Nós devemos ter muito cuidado. Quem nos dá a vitória é o Senhor, em todos os momentos, na nossa vida familiar. Se nós queremos vitória, temos que ter Deus como centro da nossa adoração e no culto doméstico. Então eu coloquei como objetivo, para que possamos refletir, a restauração do culto doméstico em sua casa. E eu sei que às vezes tem pessoas que nem têm o culto doméstico em casa. Eu entendo também que tem pessoas que têm até vontade de ter o culto doméstico, mas está desanimado, mas não consegue dar um passo. E tem pessoas que um dia teve o culto doméstico e não faz mais o culto doméstico. Então esse já entrou na comodidade. E aqui, meus irmãos, a nossa casa, e quando eu falo nossa, eu quero me incluir com a minha família também, você com a sua família. A nossa casa precisa ser templo de adoração a Deus. A tua casa, é necessário reunir a família, é necessário adorar na nossa casa, no nosso lar. O ambiente da tua casa tem que ser diferente. Quando você começa a adorar na sua casa, a atmosfera ela fica diferente. O Deus que recebe adoração, ele visita o lar. Nosso Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu não estou falando só em adorar na casa dele aqui não.
eu estou falando na tua casa, no teu lar. Nós devemos erigir um templo de adoração no nosso lar, um templo de comunhão com Deus. Nós devemos externar a Deus como é bom participar de um culto doméstico, um culto no lar. Ler a palavra, expor a palavra, meditar na palavra e ouvir o Senhor da palavra falar conosco. É necessário isso. Então, amados, a nossa casa precisa ser templo de adoração. O nosso lar deve ser o quê? Uma igreja viva, porque nós servimos a um Deus vivo, e se nós servimos a um Deus vivo, devemos ser uma igreja viva, não como aquela igreja que Deus diz em Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. Não, irmão, nós estamos vivos, e como igreja viva, devemos então convidar esse Deus maravilhoso para fazer parte, como o cabeça da nossa família, nos instruir. A palavra dele é uma bússola norteadora, norteia nosso coração, norteia nossos pensamentos, as nossas ações, ela tem que ser governada por Deus, porque se nós tomarmos decisões baseadas nas nossas vontades, provavelmente erraremos. Mas quando nós deixamos Deus ser Deus em nossas vidas, quando nós abrimos nosso lar e convidamos, Senhor, venha fazer diferente aqui, venha fazer notório o teu nome no meu lar. Deus, irmãos, Deus, Ele não mudou. Deus, Ele só está esperando uma ação nossa. Tiago diz isso: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós outro. Eu preciso me achegar a Deus, abrir a minha casa e convidar ao seu Espírito, para que possa inundar o ambiente, para que eu possa ter paz no lar, para que eu possa compreender minha família, para que eu possa ter paciência na hora que for disciplinar meu filho, para que eu possa instruir o meu filho no caminho do Senhor. Nesta decisão que Josué faz, foi uma decisão pessoal dele. Ele diz, porém eu, primeira pessoa do singular, eu e a minha casa. Agora ele identifica que ele fazia parte de um projeto. Você faz parte de um projeto de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, foi um projeto. Família estava no coração do Eterno e ainda está no coração de Deus. Mas o inimigo, ele quer fazer um rebuliço estranho para poder destruir a família. Aonde vem com os temperos, inversão de valores. Hoje nós vemos aí o tal da mulher empoderada. O homem já não é mais o cabeça, passou a mulher ser a cabeça da casa. E nós precisamos entender que esta responsabilidade Deus delegou ao homem como chefe do lar, não um chefe apache, mas um chefe responsável, que possa amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, e a esposa servir ao marido. Mas isso acontece muito bem quando Deus está sendo convidado. Servir a Deus é prestar um culto a Ele, um culto racional a Deus, um culto de louvor, de adoração, e todos os membros da família têm que participar disso. Todos os membros devem participar. Servir a Deus, irmãos. E o culto doméstico deve ser um lugar de encontro da família, para buscar a face de Deus. Nós gastamos muito tempo durante o dia, trabalho, escola, cuidar de filho, é um curso que às vezes tem que fazer, e nós arrumamos tempo para isso tudo, arrumamos tempo, mas e o tempo para Deus, irmãos?
Eu quero dizer para você uma coisa: Deus nunca vai aceitar sobra. Deus não quer sobra, Deus quer primícias. Em toda a Escritura você vai ver que Deus sempre aceitou as primícias, não a sobra da colheita. Na adoração Deus vai querer a tua primícia. O que você tem dado para Deus? Que adoração nós devemos ao Senhor? Que culto nós prestamos a Deus? Será que é um culto cênico, carnal, um culto interesseiro? Não, irmãos, devemos adorar a Deus, porque Ele é Deus sobre nossas vidas. Adorar a Deus independente do que Ele pode ou não pode me dar. Adorar a Deus no meu lar, ensinar, admoestar meus filhos nesse caminho. Estar junto com a sua esposa, juntos ali orando, adorando ao Senhor, a face dEle, chorar, gemer se necessário, mas é necessário abrir as portas não da casa material, mas dessa casa aqui, templo do Espírito Santo. Abrir nossos corações e rasgar nossos corações diante do Senhor e falar para Ele: ó Senhor, se porventura eu tenho algum penduricalho, se eu tenho alguma coisa que desagrada ao Senhor, eu devo aproveitar esse momento e falar para Deus: Senhor, pequei contra Ti, fiz o que era mal aos Teus olhos. Senhor, eu não tenho andado conforme o Senhor espera de mim. Mas Deus sabe disso, pastor, mas Ele quer ouvi-lo. Deus, Ele se relaciona conosco. Deus quer ser nosso amigo, acima de tudo, nosso Senhor. E como Senhor, Ele quer reverência nossa. Senhor, Ele quer receber adoração nossa. E se nós tivermos cuidado, meus irmãos, nós vamos fazer uma transferência da nossa adoração a Deus, adoração às coisas. Começamos a adorar aquilo que Deus nos proporciona. Começamos a adorar o carro, começamos a adorar o emprego, começamos a adorar o dinheiro, começamos a adorar tudo isso. E tudo isso fica. E tudo isso fica. Devemos adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Então a palavra de Deus precisa estar no centro da nossa casa e deve ser a bússola que orienta a nossa jornada. Não é deixar a palavra num canto qualquer, apenas você saber: não, a Bíblia está ali, se eu precisar. Não, a Bíblia precisa ser regra de vida para nós crentes. Assim como o ar que você respira, a palavra de Deus, ela tem que ser ministrada em nossos corações. Todos os dias devemos abrir a palavra, porque o Deus da palavra quer falar conosco. Você acredita nisso, irmão? Amém? Você acredita que Deus quer falar com você? Hoje eu tive uma experiência, estava falando aqui para o presbítero Alex, era quase 5 horas da manhã, mais ou menos o horário que eu sempre acordo, mas um pouquinho antes. Deus falou no meu coração, e eu ouvi nitidamente Deus ministrar no meu coração para que eu levantasse, me colocasse de pé e falasse com Ele, porque Ele estava me aguardando. Eu falei: Senhor, e era algo muito especial. Sabe por que é especial? Porque é um momento onde Deus nos chama para falar conosco. Deus sempre vai estar à espera de cada um de nós. E eu peguei, saí do quarto, encostei a porta, que minha esposa ainda estava dormindo. Mas aquele momento era meu, era eu e Deus. E Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele particular, às vezes coletivo, como nós estamos aqui, mas no íntimo Ele quer falar com cada um de nós. Quando Josué identifica, ele fala: eu, primeiro eu. Aí ele vai apontar: e a minha casa serviremos ao Eterno. Ele entendeu que não havia mais possibilidade de ter um relacionamento misturado, um relacionamento híbrido, um relacionamento com Deus de qualquer maneira.
Deus não aceita adoração de qualquer maneira. Você pode fazer de qualquer maneira muitas coisas, até uma comida de qualquer maneira, porque você está cansado, vou fazer isso aqui, tá bom. Não é isso? Chega cansado do trabalho, não vou fazer isso aqui, tá bom. Mas com Deus não, irmão. Com Deus é diferente. Você pode estar cansado, mas você precisa falar com Ele, e até dizer para Ele que você está cansado. Senhor, eu estou muito cansado, eu queria ter um tempo muito longo para falar com o Senhor, mas expõe para Ele. Isso é se relacionar com Deus, é saber que você tem um Deus que te compreende, sabe dos teus defeitos, sabe das tuas qualidades, e sabe dos teus anseios, mas somente quando nós colocarmos isso para Ele. Mesmo tendo horários diferentes, os membros da família precisam encontrar um tempo para se reunirem a fim de buscar a Deus. Todos nós sabemos, horários diferentes, às vezes um estuda, o outro trabalha, e às vezes não coincide, mas se a gente se programar, sempre dá, né? Quando a gente liga, ou então manda uma mensagem para o irmão, fala assim, aí, que tal a gente sexta-feira reunir a turma e ir lá comer aquela pizza? A gente não vai arrumar horário? Vai, irmãos. Mas por que para Deus é uma luta, é uma dificuldade? Assim como o povo estava ali reunidos, eles tinham uma dificuldade, por isso que Josué reúne as tribos, e o próprio Deus estava naquele negócio ali falando com o povo. Então devemos priorizar isso. Temos tempo para tudo aquilo que nos é importante. Estudo, trabalho é importante, namoro, isso tudo é importante, mas Deus é muito mais importante do que isso tudo, porque isso tudo um dia passa, e nós vamos viver a nossa eternidade com Ele, com Ele. Eu quando não conhecia Deus, eu vivia a vida como se nada existisse. Eu era o produto de um acaso. Eu estou aqui, vou aproveitar que eu estou aqui nesse mundo. Mas quando eu entendi que existe um Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, e que um dia Ele vai me pedir conta de tudo aquilo, aí eu tremi. Falei, é mesmo? Vai te pedir conta de tudo. Eu temi, tremi. Aí eu pude entender que eu tenho um Deus que me ama, independente de qualquer coisa. Mas é um Deus que quer ser consultado. Consulte Deus na sua palavra. Ele vai falar conosco. Trazer esse ambiente espiritual para dentro do nosso lar, isso é muito importante. Deus é a maior prioridade da nossa vida, meu irmão. Talvez você diga, não, a maior prioridade da minha vida é o meu filho. Quem te deu o teu filho? Deus. Então a maior prioridade da tua vida é Deus. Talvez você pense, a maior prioridade da minha vida é o bom trabalho que eu tenho. Quem abriu a porta? Deus. Então Ele é a maior prioridade. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, devemos tributar a Ele. Senhor, muito obrigado, porque Tu me deu uma família. Muito obrigado, Senhor, porque Tu me deu um filho abençoado, uma filha abençoada. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um lar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque apesar das lutas, o Senhor tem sido fiel na minha vida. Deus é fiel, irmão. A Bíblia é clara quando ela diz, ainda que eu seja infiel, Deus diz, eu permaneço fiel. Fidelidade, isso faz parte do atributo de caráter dele. Deus é fiel. Quando nós marcamos um horário com Deus, antes de você chegar, Ele já está ali. Aí a gente, com as nossas desculpas, com as nossas justificativas, falamos, Senhor, não deu ontem para me orar, não deu ontem para me falar com o Senhor. E aí vamos procrastinando, adiando isso, adiando.
quando Deus, na verdade, Ele quer que nós venhamos a convidar a presença dEle em todas as áreas de nossas vidas. Abra a porta da tua casa, fale com Ele: Senhor, por favor, dê uma de doido, porque crente é doido mesmo, né? Nós somos loucura para o mundo. Mas, Senhor, por favor, entra aqui, a casa é tua. Eu quero hoje ter a síndrome de Zaqueu. Quero que o Senhor fale para mim que o Senhor vai entrar na minha casa, porque a porta está aberta. Quero te convidar para o Senhor fazer morada no meu lar. Eu quero sentir a tua presença no ambiente, o perfume, eu quero sentir o perfume do Senhor. Deus, Ele se manifesta, amados. Deus, Ele faz coisas que você vai até estranhar, porque Ele quer impactar a tua vida. Ele quer entrar na tua vida de uma maneira tão especial, num ambiente contagiante, onde você, sua esposa, seus filhos estiverem próximos, vão sentir a presença dEle. Deus quer derramar nas nossas vidas, mas para isso eu tenho que tomar uma decisão, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Eterno. Somente quando ordenamos ou agendamos a nossa agenda dentro das prioridades. O que é prioridade, meu irmão? A gente às vezes inverte isso, né? O que é prioridade passa a não ser prioridade. O que é prioridade? Buscar primeiramente? Isso é prioridade? É prioridade. Só que a gente acha que prioridade é aquilo que eu gosto. Mas não, o decálogo é claro: buscai primeiramente o reino de Deus. O seu reino tem que ser invocado no seu lar, na sua vida, na vida da sua família. Aleluias. Então, as outras atividades encontram o seu correto lugar, se eu buscar a manifestação da glória de Deus. Uma família que estuda a Bíblia, ora em conjunto, supera as dificuldades muito melhor do que uma família que não ora e não lê a palavra de Deus. Quando você vê um crente que ora, você vê um crente que lê a palavra de Deus, ele passa a luta. Seria doido se dissesse que ele não passa a luta. Mas ele está ali cercado na palavra. Ele sabe que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, porque ele tem a palavra como bússola na sua vida. Então, uma casa onde a palavra de Deus tem supremacia e Cristo é o fundamento, está edificada sobre a rocha. A comparação entre uma casa, as duas casas tiveram o mesmo material. Não é igual aquela história dos 3 porquinhos. Uma foi de palha, chegou o lobo mau, soprou. Não. Usaram o mesmo material. O mesmo material. Só a diferença estava no fundamento, a estrutura, em que lugar nós estamos construindo nossa casa, qual é o fundamento. Veio as águas, o rio, o vento, a casa que estava sobre a rocha ficou bem, mas a casa que estava sobre um terreno arenoso, ela afundou. Então isso serve para mim e para você. Devemos construir a nossa casa, o alicerce da nossa casa sobre a rocha. Bendita é a família que não se curva às pressões da secularização. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Eu não posso ter uma conformidade com o mundo, mas preciso ter uma mente transformada. E mente transformada, somente a palavra de Deus faz isso. Você quer ter uma mente transformada, uma família transformada? Não se conforme com a secularização. Não se conforme com os ditames do mundo, não se conforme com o padrão seletivo de comportamento do mundo, não se conforme. O crente, ele anda na contramão do sistema, amados. Nós devemos andar na contramão de tudo isso, mas para que eu tenha a força, para que eu tenha ânimo, somente Deus pode fazer isso na minha vida. Somente o Senhor pode me encher com seu Espírito, para que eu possa ser conduzido. Louvado seja Deus. Bendita é a família que coloca os valores espirituais acima dos valores materiais. Eu tenho que trabalhar, e trabalha. Eu preciso ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Vai acabar a saúde. Você vai descobrir lá na frente que trabalhou, mas nunca trabalhou para o Senhor. Não estou falando aqui que ninguém deve trabalhar, não. Eu estou falando que nós precisamos trabalhar, mas viver desenfreadamente em busca disso aqui, ó. Não, irmão. Eu preciso ter tempo para Deus. Eu estava morando em Santo Antônio de Pádua, trabalhava numa comunidade terapêutica. Eu falei com o Senhor lá, falei: Deus, o Senhor sabe que eu preciso estar na tua casa, e eu quero um trabalho que me dê tempo para te adorar. Eu preciso, Deus, tu sabe do meu coração. Irmãos, em Cristo Jesus eu não minto. Eu trabalhava 3 dias, folgava 2. 3 dias, folgava 2. Aí depois o horário mudou. O horário era de segunda, às vezes sexta, às vezes sábado, às vezes domingo. Trocava plantão ali. Quando caía no domingo não dava para mim ir para a igreja. E aquilo estava me fazendo mal. Eu falei: eu vou falar para o meu pai. Comecei a conversar com Deus. Deus enviou uma pessoa. Essa pessoa me tirou do centro de recuperação, arrumei um trabalho, carga horária, 20 horas por semana. 20 horas por semana. Falei: Deus, como tu é bom, Senhor. Você imagina trabalhar 20 horas por semana. Aquilo foi um presente de Deus. Mas sabe por quê? Porque eu clamei a Ele, eu pedi a Ele, Ele sabia da minha necessidade, eu precisava estar com o Senhor. Então, bendita é a família que coloca os valores espirituais acima dos valores materiais. Adora a Deus com alegria. Está na luta? Adore a Ele com alegria, irmão. Não é chegar somente questionando Deus, resmungando, não. Está na luta, está na prova, faça como Jó. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Adore a Ele. Adorar a Deus quando tudo está bem é maravilhoso. Adore a Ele na alegria, na dor. Adore a Ele. Adore a Ele. Quando tudo está ao contrário, quando o mar está encapelado, quando as dificuldades se apresentam, é nesse momento que a igreja precisa ser igreja. É nesse momento. É nesse momento que você tem que abrir a porta do teu coração, escancarar a porta do teu coração e falar: Deus, teu servo, tua serva está necessitado da tua presença, muito, 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 eu preciso. Aí fala: pastor, mas o Espírito não habita em nós. Habita. Mas se a gente demole, o Espírito Santo já não passa nem a habitar. Sabe por quê? Porque não há mais conexão com a sua palavra. Conexão, irmãos. E vai orar a Deus e pedir: não retire o teu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o que traz a alegria da salvação para mim e para você é o Espírito Santo que está habitando em nós.
O Espírito Santo não compactua com erro. Por isso que Josué vai reunir as tribos. Vocês deitam fora isso aí, tiram isso daí. Se existe alguma pendência, alguma coisa que está impedindo a manifestação de Deus, é necessário a gente colocar isso para o Senhor. Coloque para Deus, fale para Ele. E nós vamos ver o resultado dessas coisas acontecendo. Louvado seja Deus. Então, adorar a Deus com alegria e viver em submissão à sua vontade. Ser submisso a Deus. Coisa difícil para o ser humano ser submisso. Não é isso? Mas Deus, Ele é tão bom, irmãos, quando Ele pega uma pessoa insubmissa, Ele faz igual fez com Jeremias. Vem cá, desce comigo. Aí levou a casa do oleiro. Chegou lá, o oleiro estava fazendo o vaso sobre rodas. E de repente o vaso cai, quebra. Às vezes papai vai lá e vai dar uma quebradinha na gente. Quebra o orgulho, quebra a autossuficiência, quebra a prepotência, quebra a arrogância, quebra a axiologia. Ih, rapaz, Deus é tremendo fazer isso. Nariz em pé demais, papai, baixa a crista, filhinho. Deus é maravilhoso, sabe? Ele gosta de tratar no vale. No vale é lugar de luta, vale é lugar de bicho peçonhento, vale é lugar de dificuldade. Sabe por quê? Porque depois Ele vai te colocar no monte. Aleluia. Lugares altos. Mas para mim chegar nos lugares altos é necessário eu descer, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Nós queremos subir, Deus primeiro desce, depois você sobe. Primeiro tu vai descer. E descer com Deus, filho, é nessa hora que você vai falar, papai, por que tu me trouxe aqui? Deus, fica quietinho, eu tenho um propósito, eu sei o que eu estou fazendo. E aí o crente geme, chora, não é isso? Aí você fala com Deus, parece que Deus não está te ouvindo. Parece, mas Ele está te ouvindo. Há um silêncio. Você ora, aí você vai pegar a Bíblia, você quer que a Bíblia fale aqueles versículos de caixinha de surpresa, né? Aquelas caixinhas de revelação. Vai lá e pega. O Senhor é meu pastor e nada... Ai, que coisa linda. Só tem coisa boa ali, irmão. Aquelas caixinhas de promessa... Filho, eu sou filho de Deus. Aí quando você pega a Bíblia, fala, Deus, eu quero ouvir a tua palavra. Aí tu abre a palavra de Deus, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Tu fala, Deus, é para mim, é para tu. É necessário uma conversão, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude. E aí eu invoco o nome do Senhor. O Senhor vai se manifestar no seu lar, na sua família, onde o fogo da devoção jamais se apaga, meus amados. Jamais vai se apagar, porque você está invocando um Deus todo-poderoso. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus.